Planejamento de futuro também é um tema que você encontra no nosso baralho. E aqui a gente não está falando só sobre planejamento profissional, é planejamento de futuro, porque muitas áreas da sua vida vão se beneficiar da forma como você se organiza, do seu planejamento bem feito, para que você alcance seus objetivos em cada uma dessas áreas da vida. Eu vou te dizer que muitas pessoas se consideram desorganizadas, tanto nos ambientes em que elas vivem, em que elas trabalham, quanto na vida como um todo, em relação aos seus objetivos. Mas a organização, o planejamento, são habilidades que a gente desenvolve, que a gente aprimora, aperfeiçoa, à medida que a gente pratica, à medida que a gente experimenta e que vamos entendendo qual é a nossa forma de planejamento. Qual é a nossa forma de organização? Não existe receita de bolo para isso. É por isso que muitas vezes a gente pega a forma que alguém usa para se planejar, que alguém usa para se organizar. Quando a gente experimenta, a gente percebe que na nossa vida aquilo não funciona tão bem, não é uma estratégia muito eficiente. Por isso que eu te convido a praticar esse processo de planejar o seu futuro. É assim que você vai encontrar as estratégias mais adequadas, mas o baralho já vai te ajudar a pensar em formas que têm mais a ver com você, com o seu estilo, no momento de se organizar em direção aos seus objetivos. Vou te contar algumas das cartas que você vai encontrar nessa parte do baralho. Preparado? Veja só. Como você se vê em 5 anos e em 10 anos? Tá vendo que essa pergunta te convida a pensar não só sobre em termos de carreira, mas em qualquer área da sua vida? Aqui cabe planejamento familiar, planejamento de estudos, planejamento de lazer, planejamento de viagens, planejamento financeiro, planejamento social, planejamento de cuidado com você mesmo. Como é que você imagina, como é que você gostaria que a sua vida estivesse daqui a tantos anos? Isso aqui te ajuda a pensar que algumas coisas vão ter que acontecer para que você alcance esse objetivo. Algumas coisas vão ter que ser mudadas na rotina, alguns objetivos vão ter que ser alcançados. Então, quais são as etapas que você vai construir para que alcance cada um desses objetivos no tempo esperado? E uma pergunta para se aprofundar, hein? Que tipo de coisas você gostaria de aprender nessa jornada? Ou seja, enquanto você estiver caminhando em direção aos seus objetivos, o que você gostaria de estar desenvolvendo em termos de conhecimento, de habilidade, de experiência? O que você gostaria de estar experimentando nesse processo? Vamos para outra carta dessa sessão. Quais profissionais você admira? Por que será que essa pergunta está aqui? Porque identificar quais profissionais são interessantes para você te ajuda a definir objetivos profissionais e objetivos de vida como um todo. Porque encontrar pessoas que conquistam a sua admiração, conquistam o seu interesse, é identificar pessoas que têm características que você gostaria de desenvolver, que você gostaria de aperfeiçoar, que você gostaria de trazer para a sua própria vida. Então, tem a ver com construir objetivos de futuro. Identificar profissionais que você admira te ajuda a identificar objetivos que você quer alcançar na vida. E uma pergunta para se aprofundar: você faz algo para se aproximar ou para aprender com esses profissionais? Ou seja, atualmente você já tem feito alguma estratégia para você se aproximar dessas características deles que são admiráveis? Ou não? Você ainda não tem feito nada e precisa começar a incluir isso no seu planejamento. Mais uma carta de planejamento de futuro. Quais atividades você gostaria de conciliar com a sua carreira? Você tem ignorado projetos que planejava fazer? Então, é uma carta que ajuda a pensar se você tem algum projeto profissional que você gostaria de colocar em prática, mas também algum projeto pessoal que você gostaria de incluir na sua rotina, de conciliar com as suas atividades profissionais. Às vezes você vai perceber que são coisas pequenas, como começar a fazer atividade física, mas às vezes você percebe
que por causa do seu momento de vida, você gostaria de modificar a sua rotina de forma mais ampla, de forma que vai ter impactos maiores. Por exemplo, eu gostaria de toda semana poder ir até a casa dos meus pais, porque eu já tenho muitos anos sem ter contato com eles, eles estão envelhecendo, eu quero ter mais contato com a minha família, então preciso modificar a minha rotina para que isso aconteça. Então, pensar em projetos que você gostaria de colocar em prática no âmbito pessoal, no âmbito profissional, vai te ajudar a entender modificações que precisam acontecer para que o seu futuro se torne cada vez mais o futuro que você quer viver. Preparado para conhecer o quarto e último tema do baralho? Vamos lá.